Entretanto, também, aqueles filhos de Samuel, devido à avareza dele, mas a palavra diz bem claramente que não foi culpa de Samuel, porque no versículo de Samuel 8, do 1 ao 3, diz que quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos. E no versículo 3 de 1 Samuel 8, 3, diz que os filhos de Samuel dele, porém, não andavam em seus caminhos. Ou seja, Samuel andava corretamente, mas os seus filhos que não andavam conforme o padrão do seu próprio pai. Eles, devido à sua avareza, devido ao seu olho grande, eles começaram também dar um mau exemplo, por se dizer. Aí o povo, no versículo em que logo nós vamos ver em seguida, o povo, ele começou a pedir, a solicitar, a praticamente implorar, a importunar a vida de Samuel, pedindo assim um novo governante, um novo rei. E logo em seguida, Samuel, então, ele foi no versículo, em Samuel 10, foi quando Samuel, ele atendeu o pedido do povo, em que Deus falou para Samuel: fica tranquilo, escolhe um rei para esse povo aí. Ele não rejeitou a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim, a Deus como rei. Eles querem um rei, então dê um rei para eles. E no capítulo 10 de Samuel, diz que Samuel procurou ungir, e procurou então daquela tribo, houve um sorteio, e ele escolheu um homem, por sinal é Saul, em que ele tinha, diz a palavra de Deus, que ele era um homem alto, bonito, ele sobressaía sobre todos, ele era para se dizer, na luta em que Davi teve, naquela guerra com Golias, o único homem que poderia realmente lutar com Golias seria Saul, porque ele era alto, um grandão, bonito, e ele sobressaía sobre todos. Porém, nesse mesmo capítulo de Samuel 10, lá por 23, a gente vai ver que o próprio Saul, ele tentou se esquivar, ele se escondeu para que ele não pudesse governar, ou mesmo com medo da grande responsabilidade que sobrecaía sobre a vida dele. Mas mesmo assim, ele foi consagrado. E a princípio, ele começou a fazer até um bom governo, porque Deus, naquele tempo, Deus estava com ele, e ele estava atendendo a princípio. Mas tem uma passagem que o pastor sempre fala, que eu pesquisei também, em que um filósofo, por Nicolau Maquiavel, ele diz assim: dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Com o passar do tempo, Saul, ele começou a gostar, Imagina, ele morava numa casa, que ele era rico, mas uma casa comum, ele morava no palácio, ele passou a estar num palácio, ele começou a gostar da situação, e assim ele começou também a vacilar. Vacilando de que forma? Tem 3 defeitos em que eu posso falar aqui com facilidade, que vocês conhecem também, que os erros erríssimos, que foi fundamental, crucial para ele perder o trono, vamos dizer. Primeiro erro dele foi um sacrifício precipitado de Saul, em que ele não consultou o profeta, não quis saber de nada, já se achava o bambambam, o dono da situação, não, Samuel não vai vir, eu posso mesmo fazer um sacrifício aqui, e vou fazer um sacrifício, e Deus não agradou nada a Deus, e não agradou de forma nenhuma ao nosso Deus. O outro erro de Saul foi o voto imprudente que ele fez, foi quando isso quase custou a própria vida do seu próprio filho, Jonatas, em que ele fez um voto lá inconsequente, erradíssimo, em que ninguém poderia comer, e ele quase que Jonas sobra por causa do voto que não tinha nada a ver. E o pior de tudo, o terceiro erro foi a desobediência direta à voz de Deus. No princípio nós conhecemos que lá no início, lá o pecado de Adão foi exatamente dessa fruta você não poderá comer, dessa fruta você não vai mexer. Mas o pecado de Adão mesmo, como diz Saul, foi o quê? A desobediência direta, de uma ordem direta de Deus. Não faça isso, não faça isso. Ele fez, o que ele fez? Saul, Deus falou para ele que ele fosse numa guerra com os amalequitas, que matasse tudo, que destruísse tudo. Ele, para se achar, sentir-se a glória, sentir-se homenageado, o troféu em suas mãos, trouxe o quê? O rei vivo e todos os animais. Deus não se agradou. Deus ficou